Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo, que deu uma movimentada, deu uma virada ali do vermelho para o verdinho nesta quarta-feira, então, dia 3 de maio. E quem está aqui para falar um pouco para a gente sobre o que aconteceu, por que esse mercado deu essa melhoradinha, né, nessa quarta-feira, é o Gustavo Rezende Machado, que é já errei, consultor em gerenciamento de risco da Stonex. Desculpe, Gustavo, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. E vamos falar um pouco, né, desse mercado boi que hoje subindo finalmente, né? Gustavo, a gente viu desde a semana passada o mercado num compasso meio devagar, né? Na semana passada tinha ainda aquela questão da resolução do que a China faria com os estoques de carne bovina brasileira. A questão ela foi solucionada mais ou menos, ainda ficou ali um volume, né, produzido fora daquelas datas estipuladas pela China, que ainda não se sabe o que será feito, se vai ser destinado para outros países que são parceiros comerciais do Brasil e quais países são esses. A gente tem questão de oferta também de boiadas, mas essa setinha apontando para cima na tabelinha de cotações do boi gordo nesse momento está atrelada ao quê? O que a gente está vendo de movimentação? Bom, Liz, vamos lá. De fato, o mercado subindo mais forte hoje, nessa manhã de quarta-feira, a gente tem uma valorização de quase 2%. Na nossa visão, tem dois grandes fatores aí que podem estar movimentando esse mercado. Primeiro, o mercado físico de São Paulo, que se mostrou que voltou do feriadão, né? Voltou desse feriado estendido. A gente viu um volume um pouco maior de negócios acontecendo no mercado físico, com preços um pouco mais altos. Quais valores? Um animal do tipo China, de exportação, sendo negociado com bonificações em R$ 275 no balcão de São Paulo. Representa uma alta em relação aos 265, R$ 270, que também era do tipo do animal de exportação na semana passada. Então, a melhora nessa categoria de animal no mercado físico paulista de quase entre 5 e R$ 10 no começo dessa semana. Tá? Então, isso tende a dar um ânimo, a melhorar um pouco o humor dos contratos futuros do boi. Certo. Em relação aos dados de exportação que foram divulgados ontem pela Secretaria de Comércio Exterior do Governo Federal, já que na segunda-feira, tradicionalmente, quando é divulgado, foi feriado, isso teve alguma influência também nessa questão ou não? Os volumes que foram embarcados, o faturamento com as exportações interferem de alguma maneira também nisso, Gustavo? Olha, nos contratos futuros sempre tem uma expectativa de que a exportação vai ser uma válvula de escape para o setor. Essa válvula de escape, esse grande bala de prata, ainda não tem se mostrado muito forte no começo do ano. O que pode estar movimentando mais os futuros hoje não só os números de ontem, mas especialmente uma expectativa de que, opa, esse imbróglio desses estoques na China podem estar começando a ficar mais no retrovisor, ficando para fora, isso vai começar a ser absorvido, isso vai ser resolvido, e esses estoques vão precisar ser recompostos. Aí o frigorífico vai precisar voltar às compras. Então, veja, tem uma grande expectativa sendo precificada nos contratos futuros com essa alta hoje. Né? Tanto, então, para um mercado físico um pouquinho mais animado, e uma aposta de que as exportações também agora vão conseguir rodar melhor. Certo. E o que limita essas altas de serem um pouco mais proeminentes, Gustavo? Bom, o que limita? Primeiro, a gente precisaria ver preços do mercado físico mais altos. Se os preços do mercado físico se consolidarem e continuarem se recuperando, isso vai continuar trazendo cenário mais confiança para a Bolsa. Então, vamos colocar isso. Você começa a rodar 280, né? Ou, sei lá, qualquer preço no mercado físico, São Paulo, e isso vai dar um ânimo para os contratos futuros continuarem colocando uma curva futura, preços mais altos lá para frente. Por enquanto, o que a gente viu de alta no físico agora, hoje, isso já começou a
a contaminar os futuros, tá? Agora, o que pode limitar que a gente veja preços físicos consolidados em preços mais altos daqui para frente? Para mim, a oferta de gado é o principal fator. Você tinha uma oferta, você tem nesse ano uma oferta entrando, alongando escala, você não teve em nenhum momento desse ano falta de oferta de boi. A gente está se encaminhando para um período em que os pastos, depende muito da região, mas de um modo geral, com temperaturas menores e luminosidade menor, você pode começar a ter os pastos diminuindo também o seu suporte. Quando as chuvas começarem a diminuir, você pode ter, então, uma oferta maior para aliviar as pastagens. Então, em nenhum momento desse ano faltou oferta de gado. E a minha preocupação é se essa oferta vai faltar para frente. A minha grande dúvida é se, na verdade, a oferta daqui para frente vai ser maior. Ou se o pior já ficou no retrovisor, né? Então, a gente tem 3 grandes caminhos de oferta que preocupam. Primeiro, a oferta de descarte de fêmea, que pode entrar ainda mais com perda de suporte. Animal engordado a pasto, né? Aliás, a gente tem notado... E animal de confinamento. Esse animal de confinamento tem uma grande dúvida, tem um grande ponto aí, uma grande interrogação, que é, Gustavo, as contas não fecham hoje. Então, por como que a oferta de confinamento pode ser uma preocupação? Veja, os nossos clientes têm recebido propostas de reposição de animais mais pesados. Estou falando de boi magro com mais de 400 quilos, boi magro com mais de 14 arrobas, que eram categorias que deveriam ter sido fechadas, levadas para o confinamento no final do ano passado e que não foram por uma questão de mercado. Uhum. Então, esses animais continuaram no pasto e agora vão ter que entrar no confinamento. Ou o cara vai levar essa reposição pesada, então eu acho improvável que isso aconteça para alguém que tem um confinamento próprio, ou esse gado vai entrar num boitel. Então esse gado ele vai ser engordado para alguém. Uhum. Né? Então você tem uma oferta de boi magro, uma oferta de reposição que existe, até por uma questão ciclopecuária, né? E você tem custos diminuindo. Custo dessa reposição, que já aliviou de preço, e você tem custos de engorda do animal, seja milho, seja por todos os outros subprodutos, que diminuíram. E estão começando a criar uma expectativa de diárias mais baratas. Então, você pode ter um confinamento enchendo, apesar do preço do boi gordo mais baixo, mas enchendo porque os custos estão menores. Então, você tem, para mim, tem uma grande cautela nesse ano, que é oferta de gado. Seja oferta de vaca, de descarte, seja oferta de animal de pasto, final de safra de capim, ainda pode estar na nossa frente, seja oferta de animal confinado, né, no segundo semestre. E tendo em vista... Então, onde que a conta do confinamento, onde que a conta do pecuarista fecha? Porque só que você está falando para mim é má notícia. A conta tende a fechar nesse ano por custos menores. Uhum. Então, se a reposição está diminuindo, bezerro, boi magro, a relação de troca está ficando melhor. Se o milho, diária está caindo, confinamento agora, o primeiro giro que vai começar, o segundo giro que vai começar ainda mais para frente, tende a ter custos menores. Então, se a gente olhar com muito cuidado esse ano para custo do estoque de animais e custo de diária, de engorda, de dieta, isso ficando mais barato, o pecuarista pode, esse ano, vender um boi gordo mais barato, mas ainda assim tem uma margem melhor do que a margem que ele teve no ano passado. Tá? Ou seja, a questão aí, o X da questão é ganhar na relação de troca, né, Gustavo? Sim, como a gente está no ano de virada de ciclo pecuário, no ano que toda a ponta de demanda, seja exportação, seja mercado doméstico, não está mostrando força para absorver essa oferta maior, a relação de troca, o poder de compra do pecuarista pode ser a tábua de salvação aí no momento de margens muito mais espremidas, né?
E falando nessa questão da oferta, que a gente já sabe que ela já está ali inflada, né? Como que está a questão da demanda? A gente sabe que a China é o nosso maior parceiro comercial na compra de carne bovina. E como também fica a demanda interna? E já engato outra pergunta também. Essa melhora aqui no mercado físico tem algo também relacionado com o Dia das Mães no próximo dia 14 de maio? Pois é, excelente ponto, viu, Letícia? Sim, pode ter, tá? Relação com esse feriado, que a gente sabe que é um período importante. Ele acontece mais ou menos daqui 2 semanas. Então, esse boi que está sendo comprado hoje pode ser a carne que será vendida no Dia das Mães. Então, esse feriado pode sim estar impactando. Mas quando a gente olha para o preço hoje, da carne hoje, né? Não estou nem dizendo a carne que vai ser vendida, mas essa carne hoje, já é um sinal um pouquinho mais pessimista, porque a gente viu uma queda. O preço do boi casado vinha trabalhando ali nos seus R$ 18 o quilo, por exemplo, há 30 dias atrás, e agora está nos R$ 17 o quilo, estou falando de boi casado, tá? Estou até fazendo uma conta, esses R$ 17 vezes 15 quilos, que seria a quantidade de carne, vezes mais, né? 17 vezes 15, seria uma arroba de 255, mais R$ 15 de subproduto, é uma arroba de R$ 270, ou R$ 10 de subproduto, é uma arroba de R$ 265. Tá? Então, com o preço da carne que a gente tem hoje, de R$ 17 o quilo, coloca um equilíbrio de mercado entre R$ 265 e R$ 270, considerando como referência a base de São Paulo. Se Dia das Mães, por exemplo, der um fôlego nessa carne vier para R$17,50, mais R$ 10, você já começa a conseguir colocar esse equilíbrio de preço entre R$ 272 a R$ 275. Então, se a carne conseguir subir de preço, pode dar um fôlego da arroba, ter uma recuperação no mercado físico nessas próximas semanas, tá? Certo. E hoje... É uma aposta. Uhum. É uma aposta. Tá? O que eu tenho visto, eu fui no mercado esse último final de semana, é uma carne para baixo. Uhum. Tá? Eu vi promoção de carne, eu vi preços de carnes até mais nobres, tá? Contra filé, por exemplo, trabalhando na casa de R$ 40 o quilo. Há um ano atrás era mais de R$ 55 o quilo. Então, hoje, eu estou vendo mais uma carne pressionada para baixo do que um cenário de força de um mercado interno conseguir absorver preços muito mais elevados, tá? O grande cuidado é que isso pode ser aquele voo de galinha. Certo, né? Que dê aquela melhoradinha ali, muito pontual, mas novamente volte, então, aquela pressão mais baixista, né? Exato, exatamente. Certo. Gustavo, muito obrigada pelas informações e obrigada por trazer, então, essa visão de mercado. Quarta-feira, mercado um pouco mais agitadinho e seja muito bem-vindo sempre aqui, você e toda a equipe da Stonex. Obrigado, sempre um prazer falar com vocês. Uma boa semana para todo mundo. Um abraço. Tá, então estivemos com o Gustavo Rezende Machado, que é consultor em gerenciamento de risco da Stonex, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quarta-feira, dia 3 de maio. Lembrando sempre, né, que é no meio da semana que os negócios acabam se aquecendo um pouquinho. E foi aí que a gente viu, então, os preços melhorando um pouco na B3. A gente viu ali as setinhas para cima, ali no verdinho, né, altas pontuais, mas ainda assim diferente do que a gente tinha visto, então, desde a semana passada e ontem também, né, quando os preços estavam em queda. E o que o Gustavo ele traz para a gente? Que essa melhora na B3 ela está muito ligada a um mercado um pouco mais movimentado no físico, né? E de acordo com ele, então, a gente tem essa melhora, a gente tem inclusive uma melhora no preço do boi China, referência aqui para São Paulo, rodando então a R$ 275 em média, uma melhora entre 5 a 10 reais do que a gente tinha visto nos últimos dias. Então, segundo o Gustavo, essa animação um pouquinho melhor aqui no mercado físico vai se refletindo, então, na B3, mas ainda assim a gente tem alguns receios em relação à oferta de animais, como o Gustavo bem pontuou. A gente tem a oferta dos animais que vêm do pasto, a gente tem a oferta de fêmeas e também o que virá do confinamento, já que os custos de produção diminuíram, né, os custos de reposição também. Então, fica a dúvida
né, do que vai acontecer, do que a gente vai ter de oferta a mais, então, nesse ciclo pecuário. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, olha aí, tudo verdinho, como eu disse, como o Gustavo também pontuou por aqui. Contrato de maio para a arroba do boi gordo, a gente tem uma alta de 0,93%, com a arroba valendo R$ 265,20. Para junho, temos uma alta de 1,97%, a arroba em R$ 269,00 redondinho. Para julho, um aumento de 2,25%, com o preço da arroba em R$ 273,00, e agosto uma alta aí de 2,39%, com o preço da arroba bovina em R$ 272,00. E quando a gente olha para a referência do CPEA no estado de São Paulo, a arroba bovina teve uma alta então de 0,72%, com o preço então de R$ 273,35. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.